A partir de agora, a gente vai discutir justamente isso, a relação da família quando filhos e pais assumem a homossexualidade. Aqui no nosso estúdio, a gente recebe o deputado federal Jean Willis. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. A gente recebe também o fotógrafo Maurício Coutinho. Tudo bem, Maurício? Bom dia. E o filho dele, o Brian, que também está aqui com a gente. Muito obrigada por participarem aqui com a gente. Justamente aproveitar esse gancho que você está dando para perguntar aí para o Maurício, né? Como é que foi, contar um pouquinho também como é que foi essa história, né? Houve essa percepção logo desde cedo? Como é que foi? Eu vou te falar que ser uma criança gay é uma coisa muito complicada, assim, e é uma coisa muito estressante. É uma pressão desgraçada, porque a sociedade inteira te impõe aquela coisa do heterossexual. E eu não tive nunca dúvida de que eu era gay. Assim, eu me lembro desde que eu tinha... A minha recordação mais distante, quando eu tinha 8 anos, eu estava na Inglaterra, meu pai era militar, e a gente morava lá. E eu subia na escada do segundo andar, que a gente tinha levado uma empregada do Brasil, e ela tinha uma revista de homem pelado. E eu toda noite ia lá conversar com essa revista, abrir e dar boa noite pro Centerfold, que é o cara que fica no centro, e beijava ele. E ia dormir com 8 anos de idade. Então, uma coisa que pra mim era muito natural, eu achava aquilo muito estranho, eu achava que eu era o único homossexual do planeta, óbvio, 20 anos atrás. Então, foi muito complicado, é muito cruel. Então, por isso que quanto mais já começa a falar essa coisa da criança, gente, se a criança for homossexual, ela vai crescer um homossexual tranquilo, feliz e disposto a ser aceito. Se for heterossexual, ela vai ser uma pessoa melhor, porque ela vai crescer com a diversidade, já aceitando também. Então, esse debate todo sobre a criança, quando você conta pra criança, eu contei pro meu filho com 8 anos de idade. Pois é, isso que é curioso, eu queria falar nessa situação, porque o Jean teve que contar para os pais, você teve que contar para o filho, quer dizer, é uma outra relação, né, o Brian? Eu queria que você contasse essa experiência. Eu não tenho muitas lembranças, né, porque com 8 anos de idade a minha memória é tão boa quanto a dele. Eu não consigo lembrar muito bem. Mas sempre foi muito tranquilo. Ele me contou, eu me baseio mais na história que ele escreveu, no blog, foi do nosso blog. Que a gente fez uma viagem, ele preparou já todo o esquema para me contar, tudo mais. E a minha reação era como iam tratá-lo, sabe? Eu não tinha problema de como eu me tratar. Eu ficava preocupado com ele, é meu pai, né? Você quer proteger. Foi fofo. Então, mas eu fiquei preocupado, achei que tinha falado alguma besteira, né? Aí ele falou pra mim, mas vão te sacanear. Eu falei assim, alguém me sacaneia agora? Ele falou, não. Pois é, todo mundo sabe, ficou bravo comigo. Você só está me contando, ninguém me contou. Eu falei assim, você só tem 8 anos. Já tá, não sei nem se tá na hora ainda. Então eu fui criando, a gente foi criando e vendo o que aconteceu. E foi super natural. E eu acho que você não pode esperar muito pra ter aquele choque quando a criança já tá com 14, 15 anos e você contar que seu pai é gay, sabe? Sei lá, aí tem todo um drama. O meu não teve drama nenhum por causa disso. E não traumatiza, não tem nada, entendeu? É uma coisa que é no seu caso. Natural, né? Doutor Maurício, você falou que com 8 anos estava em Londres, né? Você sentiu essa dificuldade, talvez, na escola? O bullying já é traumatizante para qualquer criança, né? E nesse sentido, para você acha que foi determinante na sua vida? Não, porque na escola eu tinha uma namoradinha até lá na Inglaterra, tinha uma brasileira que era minha namoradinha, minha primeira namorada, então eu camuflava muito bem. Mas, em casa, o meu irmão praticamente me batia todos os dias, me chamando de viado. Exato. Entendeu? Então era mais uma coisa dentro de casa mesmo e eu não queria. E aí eu fiquei até os 30 anos sem conseguir falar a palavra sou gay. Então por isso que agora eu acho que eu explodi e precisei ter necessidade de botar tudo pra fora. Ô Brian, e no seu caso, os seus colegas, seus colegas de escola, perdão, tinha algum tipo de bullying contigo por conta do teu pai? Eu sofri bullying, mas nunca foi diretamente, sempre foi indiretamente, né? Aquela coisa, você tá lá, aí rola uma piadinha, as pessoas vão falando por trás, né? Você defendia seu pai? Como é que era a reação? Sim. Tipo, eu sempre fui muito curto e grosso em relação a isso. A pessoa dava uma indireta, dava uma direta. Fazia a pessoa se sentir mal, né? Teve uma vez que, no fato desse, que um garoto virou e falou, eu não tenho nada contra homossexual, mas se meu filho fosse gay, eu expulsava ele de casa. Aí eu falei assim, tá, você é uma pessoa hipócrita, né? Então, aí você começa a demonstrar como a pessoa está sendo insensível, e aí você faz ela se sentir mal com aquela opinião dela. Com a opinião dela perante os outros. Então eu sempre me lidei muito assim, eu revidava diretamente todas as indiretas, mas em geral eu nunca tive problema, nunca me atacaram diretamente, né?
Maurício, o Ariel tocou num assunto que é muito interessante, né? Às vezes os pais não tocam no assunto, né? E aí, o que você acha que... Esse é o quê? Um sistema de proteção? Sabe, às vezes tem todos os sinais, ou o filho tem um melhor amigo que já dura 10 anos, 20 anos, mas não tocam no assunto. Você tem amigos, por exemplo, que passam por essa situação, que preferem até mesmo não contar? E queria saber também da sua experiência. Bom, no meu caso, né, eu não contei, porque a homofobia vinha de mim mesmo. Assim, eu não queria ser gay de jeito nenhum. Com 18 anos eu botei na minha cabeça que eu não iria ser gay. Acho que a própria aceitação é a primeira dificuldade que a pessoa tem. Assim, grande, acho, mas é uma dificuldade permanente, né? Porque desde que eu me lembro, eu tenho esse problema, eu tive esse problema de aceitar até o dia que, com 30 anos, eu saí do armário oficialmente. Mas eu, com 18 anos, eu já tinha transado com homens. E aí, mas eu esquecia tudo. Eu bebia, eu saía, eu levava uma vida dupla. Assim, ninguém sabia, nenhum amigo meu sabia. E meu pai e minha mãe eram muito próximos de mim. Mas eu não sei como eu conseguia fazer isso, era quase esquizofrênico até. Mas aí eu não lembrava, eu bebia, eu conseguia, apagava aquilo da minha cabeça. Mas aí com 18 anos, quando começou essa coisa da AIDS, nos anos 80, eu falei assim, eu não quero morrer por causa disso. Eu não vou ser gay. E aí eu fiz um levantamento dessas pessoas. Foi aí que eu descobri que já tinha saído com 38 homens. Porque eu, com 18 anos, eu não me lembrava. Eu sabia que eu tinha feito algumas vezes. É muito louco. É tanta negação que eu negava pra mim mesmo de tal forma que, como se no dia seguinte eu escovava os dentes, tomava um banho, não era a mesma pessoa. Porque era uma explosão de coisas. Então eu saía, eu sabia que eu estava buscando alguma coisa, eu ia parar na porta de uma boate gay. E às vezes eu era tipo rico na época, eu morava no Adelfim Moreira, eu pegava meu carro e andava pelas ruas de Copacabana como se fosse um Michê. E aí, pegava um cara, né, e ele no final ainda queria me pagar. Eu falava assim, não. É muito louco, entendeu? É muito louco. E eu sou um cara que sou formado nos Estados Unidos em Business Economics, numa família super tradicional, militar. Meu irmão do meu avô foi ministro da guerra na época da ditadura, toda a minha família é militar. Então você imagina a pressão. Né? Até que eu casei e tudo mais, e é muita história. Se deixar, eu fico aqui contando a história toda. Pois é, Maurício, olha, a aceitação, inclusive a aceitação de homossexuais sempre foi uma das grandes polêmicas que envolvem a Igreja Católica. Mas recentemente o Papa Francisco disse que os gays não devem ser marginalizados na sociedade, né, Lu?